Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença, te convido a sentar aqui, pegar o seu chá, sua água, o seu café e irmos para mais um dia de leitura. Hoje estamos no nosso dia 237 de leitura consecutiva e vamos ler agora Lamentações, capítulo 1 e capítulo 2. O livro de Lamentações é uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. O país havia sido arrasado e o povo havia sido levado prisioneiro. Embora nesse livro se fale muito dessas coisas tristes, não deixa de se haver também menção de esperança e confiança em Deus. Esses poemas são recitados pelos judeus com jejuns, orações e para se lembrarem todos os anos da destruição de Jerusalém. O esquema do conteúdo é o seguinte: as tristezas de Jerusalém, do capítulo 1, versículo 1 ao 22, Deus castiga Jerusalém, capítulo 2, castigo, arrependimento e esperança, no capítulo 3, Jerusalém arrasada, no capítulo 4, e oração pedindo misericórdia, finalizando no capítulo 5. Bora lá então? Capítulo 1. A tristeza de Jerusalém. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto, dos seus antigos amigos não ficou nenhum para a consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há ninguém para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos seus inimigos. Que zombaria dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado, Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Seus inimigos a venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocam as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz: Ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz: Olha para mim, será que existe uma dor igual à minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me amarrou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados e amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo como se esmaga as uvas para fazer vinho. Tudo isso me fez chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotam e o meu povo fica no meio das ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados o Senhor mandou inimigos contra mim. Eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver.
Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há morte. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. Faz com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades, castiga-os como me castigastes por causa dos seus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Capítulo 2. Deus castiga Jerusalém. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e, na sua ira, acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o povo de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar. Ele ainda se jogou contra nós como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e, com a sua força, matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo. Sobre os moradores de Jerusalém, o Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo, deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles eram seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e sem descanso o levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as suas autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar e estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem lhe poderia dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Os que vão passando zombando de você, eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam: é esta cidade que era chamada de beleza perfeita? É este o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio eles dizem: nós destruiremos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor, que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para clamar pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida de seus filhos, que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa, alguma vez tratasse alguém assim? Será que as mães deveriam chorar os filhinhos que elas tantos amam, devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que os profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste tirado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados
os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor. E essa foi a nossa leitura de hoje. E fazendo uma pequena recapitulação, nós poderemos ver que em Lamentações 1 é descrito que Jerusalém como uma cidade que antes era cheia de pessoas e importância, mas agora está solitária e completamente devastada. O povo foi levado ao exílio por causa da sua infidelidade e a cidade sofre com fome, humilhação e abandono. Jerusalém reconhece que os seus próprios pecados trouxeram a desgraça a qual ela estava vivendo e a situação a qual ela se lamenta não haver quem a console. Seus inimigos se alegram com a sua queda, enquanto ela clama a Deus por justiça e misericórdia. Já no capítulo 2 de Lamentações, nós vemos a continuação da destruição de Jerusalém, mostrando que o próprio Senhor permitiu que a cidade, o templo, as fortalezas e o reino fossem completamente destruídos. O povo passa por fome e sofrimento, e até as crianças e bebês sofrem com a falta de alimento. Os profetas são acusados de não terem revelado a verdadeira condição da qual os seus habitantes vinham fazendo e tendo diante de Deus, oferecendo falsas visões e falsas esperanças. Os inimigos zombam de Jerusalém, comemoram a sua queda e no final o povo clama ao Senhor diante de extrema angústia, pedindo que Ele veja o sofrimento causado por toda essa destruição. E hoje, na nossa porção diária, nós vamos ver esse texto de Lamentações 2, versículo 14, que vai falar o seguinte: as visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-las com mentiras. A grande questão aqui, que o profeta Jeremias, que é o autor de Lamentações, está descrevendo para nós, é que se de fato fosse apregoada a palavra da verdade e não da mentira, o povo poderia estar numa situação completamente diferente. Aqui está falando especificamente em relação ao ministério profético. E muitas vezes você pode ter essa caricatura de que o profeta é essa pessoa ranzinza, essa pessoa que parece que foi ferida pelos outros, que mora num castelo longe de todo mundo e que vê que tudo está errado. Mas a grande questão é que o verdadeiro profeta, ele não tem só esse encargo de denunciar o pecado, mas de pregar a verdade e de fazer anunciada a verdadeira vontade do Senhor. A vontade do Senhor em todo o ministério profético, tanto de Jeremias quanto de todos os outros profetas, é que o povo viesse a se arrepender e ter discernimento daquilo que eles estavam vivendo. Basicamente, se a gente fosse ter um perfeito paralelo do que é o ministério profético, é igual uma mãe que se importa com seus filhos e vê e fala e exorta eles dizendo: para de encher o saco do seu irmão, vai estudar, para de ficar comendo besteira. Parece que em determinado momento é muito parecido com isso, porque vem à nossa mente não somente uma pessoa que está nos exortando, mas uma pessoa que nos ama tão imensamente e compreende profundamente as consequências das nossas ações, que é impossível ela se manter quieta diante das coisas que nós estamos fazendo. Essa que é a grande responsabilidade do ministério profético. Jeremias, quando está falando aqui, ele não está falando de uma pessoa que gostou da miséria do povo, está falando assim: eu estou sofrendo com esse povo que eu avisei, eu estou sofrendo com esse povo que eu exortei, eu estou sofrendo com esse povo que eu tanto clamei a eles para que eles não viessem a tomar esse caminho, mas infelizmente eles não me escutaram. A grande questão aqui é que o profeta é a primeira pessoa a sofrer antes de ver o sofrimento das pessoas. A primeira pessoa a se compadecer de verdade. Jesus Cristo, no seu ministério, ele tinha 3 papéis principais para poder selar a nossa redenção. Ele deveria ser o rei, que deveria se assentar na linhagem de Davi. Ele deveria ser um sacerdote para apresentar um sacrifício que fosse pleno e perfeito diante de Deus Pai, para aplacar a sua ira contra o pecado e para nos santificar de forma plena e completa, mas ele também precisava ser um profeta que viesse ao povo e mostrasse a verdadeira face daquilo que eles estavam vivendo. É como se eu pegasse uma pessoa que vivesse na escuridão e lançasse ela no meio da luz.
Esse era o ministério profético de Jesus, de trazer a verdade, de trazer luz para aquilo que todas as pessoas do planeta Terra estavam vivendo. Uma grande coisa que Deus vai falar no Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, é que o apóstolo Paulo diz que anteriormente Deus tinha as pessoas como idólatras e as pessoas fora da aliança num tempo de misericórdia em relação à falta de conhecimento de Deus. Mas quando Cristo Jesus veio, ele condena agora completamente a impiedade, a injustiça e a idolatria dessas pessoas. A grande questão aqui é porque Jesus é essa luz que explodiu em todo o mundo e trouxe a verdade. O ministério dos profetas não se importa em ser apedrejado, mas se importa em amorosamente te apresentar a verdade. Quando uma pessoa que verdadeiramente é tomado pelo espírito da profecia, ela não consegue ficar quieta em vendo você ir direto para o inferno. A grande questão dela é que ela prefere que você a mate, mas mesmo assim ela quer te exortar que você volte a andar no caminho correto. Porque isso para ela é o que envolve ela. Todas as pessoas que são verdadeiros profetas não são só pessoas que andam num alto monte sublime do Senhor. São pessoas que depois de estarem com os olhos abertos diante de Cristo, inevitavelmente elas têm uma chama dentro delas para querer voltar para a terra e poder dizer a cada uma das pessoas que não ouviram as coisas que elas viram, dizendo, cara, se arrepende. Eu sei onde é que isso vai acabar. E não só porque ele fala isso, mas é porque quando você conhece o amor, você aprende a amar. Paulo vai falar na sua carta de 1 Coríntios 13 que antes eu era como um menino e fazia minhas coisas como menino, mas agora, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. E um grande aspecto do menino é que ele verdadeiramente não ama, ele se emociona e se apaixona. Mas o amor verdadeiro é a marca de todo discípulo de Cristo. E nós somos responsáveis diante de uma geração ruim e pecadora a dizer para elas não apenas que Deus as ama, mas que nós amamos elas igual Deus a ama. A encarnação do amor é através do ministério profético. O sacerdote pode doar a sua vida para você, mas o profeta é aquele que vai te amar a ponto de entregar a sua própria vida a tal ponto e a tal lugar que não é a respeito do que ele está fazendo por você, mas é a respeito do que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer que você ande em caminhos tortuosos e por isso mesmo que ele deu Cristo Jesus. Quando Cristo se oferece como sacrifício a nós, ele oferece integralmente a nós, não apenas uma salvação, mas a revelação do seu amor. E é esse o principal caráter do ministério profético, revelar a nós aquilo que estava oculto, aquilo que desde tempos passados estava contido e escondido em Cristo agora veio a se manifestar. O amor de Deus não apenas pelas pessoas, mas o escancarado, escandaloso amor que entrega sacrificialmente a sua própria vida pelos outros. Jeremias estava experimentando fortes dores por conta de ter diante dos seus olhos um povo, uma tribo, uma nação, a qual não conseguiu se arrepender mediante a sua mensagem. Mas no Novo Testamento, quando nós vivemos com a luz de Cristo, nós podemos ver através da revelação do seu amor e verdadeiramente nos arrependermos. Não apenas fazer coisas que são meramente superficiais, mas o verdadeiro arrependimento, ele é precedido pela verdadeira revelação. E a revelação de Cristo é aquilo que nos ilumina, nos tira e nos afasta do pecado. O que Jeremias está exortando aqui para o povo era justamente isso. Se houvesse entre nós mais pessoas que pudessem pregar a respeito da verdade, muito provavelmente nós não estaríamos onde estamos hoje. E essa é a pergunta para nós, nesse final de análise, nesse final da nossa porção. Será que nós estamos simplesmente satisfeitos com a nossa vida e com a nossa salvação e estamos deixando simplesmente que os outros possam viver à mercê disso e achar que a falsa esperança deles vão nos conduzir para um lugar suficientemente bom? Ou será que, como Jeremias, nós vamos prantear e chorar, nos lastimar pela vida, até mesmo pela nossa vida, diante de Deus e também pela vida dos outros, a tal ponto de conseguir revelar a verdade como Cristo a revelou?
que o ministério dos profetas, que é revelar a verdade e a justiça de Deus, possa estar queimando nas nossas mentes, nos nossos corações, e assim como também aconteceu com Jeremias, dissermos: existia um fogo queimando no meu peito que não me deixava ficar quieto, por mais que eu o tentasse. Que nós possamos ser tocados com essas brasas vivas do amor, não apenas para anunciar, mas também para revelar o amor de Deus, revelar a sua verdade, não só para uma experiência pessoal, mas sim para toda a terra. Deus te abençoe e até amanhã.